E aí pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o verbo to be, tá? O verbo to be é muito famoso, o pessoal sempre brinca que geralmente na escola você não aprende muito de inglês, né? Na escola normal. Você acaba não aprendendo muita coisa de inglês, mas você sai sabendo falar pelo menos o verbo to be, sabendo uma coisinha ou outra aí, como distinguir, como é que o verbo to be funciona. Bom, então falando um pouquinho dele, ele na verdade é um verbo muito simples, a mecânica do verbo to be é bem tranquila na verdade, né? Nós temos aqui então os nossos sujeitos, certo? Eu, você, ele, ela. E quais seriam os auxiliares então do verbo to be, tá? O verbo to be, se você pegar o to be mesmo, a tradução dele seria ser ou estar, ok? Então quando alguém é alguma coisa, quando alguém tem algum tipo de profissão, quando alguém está doente, quando alguém está feliz, quando alguém está fazendo alguma coisa, está em algum lugar. Esse é o verbo que eu vou ter que usar para poder dar essa ideia aqui nas minhas frases em inglês, ok? Então, ó, aqui estaria a conjugação desses verbos, tá? Eu sou, ou eu estou, I am. You are, você é ou você está, né? He is, ele é. She is, ela é. It is, alguma coisa é, né? Nós não sabemos sobre o que nós estamos falando. Pode ser um objeto, pode ser um animal, pode ser alguma circunstância, algum evento, né? Também. We are, nós somos. You are, vocês são. They are, eles são. Ok? É interessante apontar que apenas o I, o he, o she e o it são diferentes, né? Tem a conjugação do verbo diferente. E para todos os outros casos, você vai ter o are como o auxiliar, então como o verbo to be conjugado, ok? Essa aqui seria a forma, então, afirmativa do verbo to be, tá? Quando eu estou fazendo uma frase positiva, no caso. Se eu quiser transformar qualquer frase negativa no verbo to be, eu só preciso de uma palavrinha a mais, tá? Que é o not. Então, I am not, eu não estou. You are not, você não está. He is not, ele não está. She is not, ela não está. It is not, alguma coisa não está, a gente não sabe ainda o que é. We are not, nós não estamos. You are not, vocês não estão. They are not, eles não estão. Ok? Então é muito simples, porque se você souber a conjugação certinha, que não varia muito, né? Você tem que prestar atenção, então, no caso, só no I, no he, no she e no it. Você já consegue montar tanto a forma afirmativa quanto a forma negativa, né? Você só precisa do not depois para poder estar negando a ação no verbo to be. Outra coisa interessante, se você quiser montar uma frase interrogativa, montar perguntas no verbo to be, tá? Você só vai ter que colocar, então, fazer a inversão sujeito-verbo, ok? Como que funcionaria essa inversão, então? Pegando aqui, por exemplo, se você estivesse se perguntando, eu estou, eu sou, né? Am I? Você é, are you? Ele é, is he? Ela é, is she? Alguma coisa nós não sabemos que coisa é, então, is it? Nós somos, nós estamos, are we? Vocês estão, are you? Eles estão, are they? Beleza? Como é que funciona então? Só nessa mecânica de eu colocar então o verbo to be na frente do sujeito, né? Trocar o sujeito com o verbo to be, eu transformo a frase numa pergunta, tá? Muitos dos tempos verbais do inglês, eles funcionam nessa mecânica de inversão sujeito e verbo para você transformar a frase numa pergunta, para você colocar a frase na forma interrogativa, ok? Fazendo essa inversão, fica tudo certo, você já colocou a frase numa forma interrogativa. Caso eu queira fazer uma pergunta, né, com o verbo to be, e eu queira usar o where, que é o onde, o when, que é quando, o why, que é porquê, geralmente esses auxiliares que começam com W, eles sempre vêm no começo da frase, beleza? Então, por exemplo, se eu fosse perguntar onde está você, então você está é you are. Se eu fizer a inversão, né, você está, fazendo a pergunta, are you? Onde você está? Where are you? Beleza? Então você tem que colocar esses caras na frente do verbo to be, então no começo da frase, para poder estar montando uma pergunta com eles, ok? Como alguns exemplos, então vamos colocar algumas qualidades aqui, né, para a gente dar um treino, só para a gente ver uns exemplos como é que funcionam. Então a gente tem aqui o happy, que é feliz, o sad, que é triste, o hot, que é quente, o cold, que é frio, here, que significa aqui, e o there, que significa lá, ok? Algumas frases então para ilustrar. I am happy, eu estou feliz. You are sad, você está triste. He is here, ele está aqui. She is there, ela está lá. It is happy, então provavelmente alguém, algum animal, alguma coisa, alguma situação está feliz, está agradável.
We are sad, nós estamos tristes. O you are here, vocês estão aqui. E they are there, eles estão lá. Ok? Então note que só você colocando logo em seguida na frase, logo depois do verbo, você já montou uma frase aí com o verbo to be. O verbo to be ele é muito simples, ele é muito tranquilo, tá? E vale também ressaltar uma coisa. Por exemplo, no caso do hot, cold, happy, tudo que você, quando você estiver falando de sentimentos que você tem, você está feliz, que é alguma coisa relativa ao seu ser, você tem que usar o verbo to be, tá? Bom, mas como assim? Por exemplo, uma palavrinha com fome, uma expressão com fome, seria to be hungry, tá? Estar com fome, to be hungry. Quando você for falar que você está com fome em inglês, a fome ela é uma coisa ligada a você. Tá? De certa forma, ela é um sentimento que você carrega um sentimento de fome. Então, você não vai usar o verbo have, ok? A gente já vai falar um pouquinho sobre isso aí mais pra frente, mas você não vai usar o verbo have. Como se trata de um sentimento, você vai ter que colocar o verbo to be para poder montar essa frase. Então, eu estou com fome, I am hungry. Ok? Então você não vai colocar não vai precisar colocar o auxiliar with, né, que significa com, justamente por isso aí, por se tratar de um sentimento, tá? Como a gente está querendo ver aqui uma estrutura um pouco mais básica, a gente vai acabar relevando certos pontos, mas é interessante pensar nessa ideia dos sentimentos quando você usa o verbo to be, tá? O verbo to have, que é ter, ele é usado para posse de objetos, ok? Não necessariamente de posse de sentimentos, é uma posse de um objeto. Quando você tem um livro, você tem um carro, você tem um amigo, você tem uma família, tá? Então ele é mais usado nesse sentido aí, ok? Outra regra interessante é aquela questão do it, certo? Lembra que eu falei que sempre quando você está falando de um objeto, de um animal, de uma circunstância ou de um evento, você tem que usar o it como sujeito, né? Toda frase em inglês, ela tem que ter um sujeito, beleza? Se você não sabe quem é o sujeito, se o sujeito é oculto, se você não conseguiu pegar o contexto da frase, o it vai ser o sujeito que você usa, ok? Por exemplo, então, se eu começo uma frase em português dizendo está frio, quem está frio? Qual que é o sujeito dessa frase, né? Não tem como falar ele está frio, não. O todo está frio, então a gente não tem um sujeito para essa frase, né? Do quem está frio. Está frio hoje, ou então é frio, é quente. Como toda frase em inglês precisa de um sujeito, o it é o sujeito que eu vou usar, beleza? Então, por exemplo, nesses casos aqui, it is hot, está quente, é quente. It is cold, está frio. It is not hot, não está quente. It is not cold, não está frio. E se eu quiser fazer a pergunta, eu tenho que fazer a inversão do sujeito com o verbo, certo? Então, is it hot? Está quente. Is it cold? Está frio. Beleza? Então é interessante também guardar muito essa ideia do it. Ele aparece muito nesses casos que você não tem nada, que você não tem alguma coisa especificada. Tá? Então é bem interessante vocês prestarem atenção nessa parte aqui, nesse ponto do it. Quando eu usar um outro verbo junto com o verbo to be, certo? É possível, né? Eu estou fazendo, eu estou comendo, eu estou bebendo, eu estou falando. É aquele ando, endo, indo no final dos verbos, né? Esse ando, endo, indo, ele é o popular ing. Beleza? Lembra que eu falei que dois verbos não podem encostar, certo? Um no outro, a não ser que tenha alguma coisa aí que mude, né? A gente viu nas primeiras aulas lá que se eu encostar um verbo no outro, eu tenho que usar o to entre eles para poder separar, certo? O que acontece? Isso aí, essa regrinha do to, ela é usada no presente simples, ok? A gente está falando agora de verbo to be, tá? Que é o present continuous. Então, se eu tiver um verbo to be e um verbo logo em seguida desse verbo to be, ele é obrigado a vir com o ing no final, tá? Esse ing é como se fosse a nossa conjugação, que é o ando, ou endo, ou indo, né? Então, bebendo, comendo, fazendo, estudando, beleza? Pegando como exemplo aqui, então, algumas frases, ó. I am working, you are studying, he is eating, she is drinking, it is going, we are dancing, you are drinking, they are working. Beleza? Lembrando então também que, caso eu queira fazer essa frase negativa, eu só preciso colocar um not depois do verbo to be. Pegando a primeira frase como exemplo, né, eu estou trabalhando, I am working. Se eu quiser colocar na negativa, I am not working. Coloquei o not, então a frase ficou negativa, tá? You are studying, you are not studying. Beleza?